diesel fica mais barato a partir de hoje nas refinarias. Produção de veículos sobe 33% em julho na comparação anual. E você vai ver também. Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago na próxima terça-feira. No segundo dia de exercícios militares em Taiwan, as tensões aumentam e sanções são anunciadas contra os Estados Unidos, após a visita de Nancy Pelosi à ilha. Rússia está disposta a discutir troca de prisioneiros para libertar jogadora de basquete americana. E ainda, uma dica bacana para o seu fim de semana. Começa a festa das cerejeiras no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de sexta-feira. Estamos ao vivo e agora é 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde a você que nos assiste. Pois é, sextou e vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo hoje. A gente começa falando sobre o diesel. Começou a valer hoje a nova redução no diesel anunciada pela Petrobras para as distribuidoras. Desta vez, a queda foi de 20 centavos por litro. A redução no preço do diesel para as distribuidoras anunciada pela Petrobras é de 3,56%. E com isso, o preço médio do combustível nas refinarias passa de R$ 5,61 para R$ 5,41, uma queda de 20 centavos por litro. A baixa acompanha a evolução dos preços de referência, que busca o equilíbrio dos seus preços com o do mercado global. Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel a 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 5,05 em média para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. A produção de veículos aqui no Brasil subiu mais de 30% em julho. A Anfavea informou que foram produzidas 219 mil unidades de veículos. Foi o maior volume desde novembro de 2020. As montadoras de veículos instaladas no Brasil produziram mais de 219 mil carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus. E esse é o número mais alto desde novembro de 2020, quando foram fabricados 238 mil veículos. Segundo a Anfavea, o resultado representa crescimento de 33,4% em comparação com julho de 2021, quando foram produzidos 164.200 veículos. Também é 7,5% maior que o registrado em junho, que teve 203.600 veículos novos. No acumulado do ano, o total de veículos montados pela indústria no país é de 1.310.000 unidades. As vendas também registraram um crescimento de 2,2% na comparação mensal. Foram 182 mil veículos licenciados em julho, o que representa um aumento de 3,7% na comparação anual. Já em relação às exportações, houve um aumento de 76,3% na comparação anual. Em julho deste ano, foram exportados quase 42 mil veículos, contra cerca de 24 mil no mesmo período do ano passado. A partir da próxima terça-feira, o Auxílio Brasil será de R$ 600. Mais de 2.200.000 famílias vão passar a receber o benefício. Com valor adicional de R$ 200, a Caixa Econômica passa a pagar o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600, além do Auxílio Gás com aumento de 50%. Ao todo, o programa de transferência de renda vai passar a contemplar 20 milhões de pessoas. Os valores estão disponíveis para consulta nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. O crédito dos benefícios previsto inicialmente para ser realizado no dia 18 foi antecipado. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS de final 1. O pagamento segue de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término no dia 22, para as pessoas com o NIS de final 0. O aumento de beneficiários faz parte da proposta de emenda à Constituição dos Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar 41 bilhões de reais para conceder benefícios sociais. A PEC também concede um auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas de R$ 1.000 por mês.
E a Caixa Econômica Federal vai iniciar neste sábado o retorno às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos valores do saque extraordinário. Eles foram creditados automaticamente em conta digital do Caixa Tem, mas não foram movimentados pelos titulares. A Caixa ressalta que em todo o calendário de pagamento foram liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 43 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Os pagamentos foram liberados até 15 de junho, conforme o mês de nascimento do trabalhador. As micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre deste ano. O setor responde por mais de 70% do total das vagas criadas. Dos mais de 1.330.000 postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, cerca de 961 mil vieram dos pequenos negócios, o equivalente a 72% do total de vagas com carteira assinada. A conclusão consta no levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O desempenho dos pequenos negócios é bem superior ao das médias e grandes empresas, que abriram 279 mil vagas nos 6 primeiros meses de 2022. Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de mais de 60% das vagas formais, com 177 mil de um total de 278 mil postos de trabalho criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram cerca de 74 mil vagas. O destaque entre as micro e pequenas empresas é o setor de serviços, que gerou 533 mil vagas. A construção aparece na sequência e a indústria da transformação na terceira posição. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o piso salarial para enfermeiros. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal em novembro do ano passado e pela Câmara dos Deputados neste ano. Apesar disso, na época, o texto não chegou a ser enviado para análise da Presidência da República. O texto do projeto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado, valor que serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, que corresponde a 70% do valor, e de auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% do valor. Os salários vigentes superiores ao piso devem prevalecer. Apesar da lei entrar em vigor na data da publicação, o entendimento jurídico do Planalto foi de que a aplicação do piso não vai ser imediata. Deve ser efetivada pelo instrumento específico para cada caso. No caso de funcionário CLT, por ajuste no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. No caso de servidores, por mudança da lei de remuneração de cada cargo ou carreira. E atenção, hoje é o último dia para se inscrever na segunda edição do ProUni 2022. Podem participar do programa estudantes que desejam uma bolsa de estudos em instituições privadas de ensino superior. Para se inscrever, o estudante deve ter atingido a média de 450 pontos em cada matéria do Enem e, é claro, não ter zerado na redação, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Lembrando que o estudante também deve preencher alguns critérios, como ter feito o ensino médio em escola pública ou privada com bolsa parcial ou integral, além de ter renda média de até 3 salários mínimos per capita. Não esqueça, as inscrições devem ser feitas no site do ProUni até às 23 horas e 59 minutos da noite de hoje. E agora vamos de destaque internacional. A China anunciou nesta sexta-feira sanções contra os Estados Unidos em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. A tensão desencadeada pela visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, gera retaliações de Pequim. A China anunciou nesta sexta-feira o fim da cooperação com os Estados Unidos em vários campos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do gigante asiático, o governo chinês vai suspender as negociações sobre mudanças climáticas com os americanos e cancelar uma reunião com líderes militares, assim como 2 encontros sobre segurança. Pequim também confirmou sanções contra Pelosi e sua família, mas não detalhou as medidas.
Para os chineses, Pelosi demonstrou desprezo ao visitar a ilha esta semana. A China, que considera Taiwan parte integrante de seu território, iniciou na quinta-feira as maiores manobras militares de sua história em resposta à visita de Pelosi. As manobras prosseguirão até domingo. O segundo dia de exercícios militares da China está sendo marcado por tensões. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, cerca de 68 aeronaves de guerra e navios chineses cruzaram dezenas de vezes o Estreito de Taiwan. Ele delimita a fronteira entre a ilha e a China. A China, que considera Taiwan parte de seu território, iniciou na quinta-feira os exercícios militares mais importantes de sua história ao redor da ilha. O exército e o governo da China ainda não confirmaram formalmente que os mísseis sobrevoaram Taiwan durante as manobras, e as autoridades taiwanesas também se negaram a confirmar a informação. Mas o Ministério da Defesa de Taiwan disse em um comunicado divulgado nesta sexta-feira que aviões e navios de guerra chineses cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan, que separa a ilha do continente. A pasta denunciou exercícios militares altamente provocadores. Nos Estados Unidos, 2 pessoas morreram, uma mulher e um homem idosos, após serem atingidas por um raio que caiu no Parque Lafayette Square, que fica ao lado da Casa Branca nessa madrugada. Imagens de uma câmera meteorológica mostram o momento exato em que o raio atinge o solo. 2 pessoas também foram levadas ao hospital em estado grave. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas 2 pessoas, apenas que elas correm risco de morte. O Lafayette Square é um parque público que costuma ficar lotado de visitantes, especialmente nos meses de verão. E antes do intervalo, vamos falar do tempo? As fortes chuvas que têm castigado Pernambuco desde o início da semana devem diminuir nesta sexta-feira. A informação é da Agência de Águas e Clima do Estado. Já nos estados do centro-oeste, as temperaturas começaram a apresentar leves quedas. E a expectativa é de que nas próximas semanas chova em algumas regiões. Agora vamos juntos com a câmera 10 conferir como está o tempo lá fora nesse momento. O céu bastante nublado, sem chuva e temperatura amena. De volta comigo? Vamos conferir aqui no telão as mínimas e as máximas para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Começando por Recife, em Pernambuco. Hoje o tempo deve continuar instável por lá. A máxima prevista é de 28 graus. No final de semana, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e com previsão de chuva. Máxima prevista para o sábado é de 28 e para o domingo é de 27 graus. Em Brasília, os termômetros devem registrar hoje máxima de 28 graus. No final de semana, o tempo deve continuar firme, com máxima de 28 graus no sábado e 30 no domingo. Para finalizar, em São Paulo, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. No sábado, a temperatura diminui um pouco e a máxima não vai passar aí dos 21 graus. No domingo, a máxima pode chegar aos 24 graus. E veja a seguir, Rússia está disposta a discutir troca de prisioneiros para libertar jogadora de basquete americana. E ainda, uma dica bacana para o seu fim de semana. Começa a festa das cerejeiras no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 1h18 pelo horário de Brasília. E uma triste notícia, morreu hoje em São Paulo, aos 84 anos, o apresentador e humorista Jô Soares. Jô Soares foi internado no dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia. Ele começou na televisão em 1956, no programa Praça da Alegria. Jô também trabalhou em várias outras emissoras de TV. O enterro e velório do apresentador devem ser reservados à família e amigos. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor e humorista Jô Soares nesta sexta. Ele disse que Jô deixa exemplo de elegância, postura e bom humor. E voltando ao destaque internacional, em um relatório lançado pela Anistia Internacional,
militares ucranianos foram apontados como responsáveis por colocar civis em risco ao estabelecer bases militares em escolas e hospitais para impedir a invasão russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou as acusações e criticou o documento, alegando que essa seria uma tentativa de equiparar as ações da vítima e do agressor. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou nesta quinta-feira a Anistia Internacional de apologia ao Estado terrorista da Rússia. A declaração veio após a ONG publicar um relatório em que aponta práticas pelo governo de Kiev que violam o direito humanitário internacional. Não há condição, mesmo hipoteticamente, sob a qual qualquer ataque russo à Ucrânia se torna justificado. A agressão contra o nosso Estado é injustificada, invasiva e terrorista. Se alguém faz um relatório em que a vítima e o agressor são de alguma forma equiparados, se alguns dados da vítima são analisados e as ações do agressor ao mesmo tempo são ignoradas, isso não pode ser tolerado. Якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігнорується. O documento lançado pela Anistia Internacional afirma que militares ucranianos colocaram civis em risco ao estabelecer bases em escolas e hospitais e lançar ataques de áreas povoadas para impedir a invasão russa. Entre abril e julho, especialistas da ONG investigaram os bombardeios russos nas regiões de Kharkiv, Donbass e Mykolaiv, inspecionando os locais atingidos e interrogando sobreviventes, testemunhas e parentes das vítimas. Para a organização, operar em bases militares ou na floresta não teria colocado os civis em perigo. Em Washington, o porta-voz de segurança da Casa Branca, John Kirby, afirmou que Moscou se prepara para falsificar provas para acusar a Ucrânia de bombardear uma prisão em uma área controlada por forças russas. A investida deixou mais de 50 prisioneiros de guerra ucranianos mortos e os países em guerra trocam acusações pela autoria do ataque. A disputa por dominar a narrativa é parte fundamental do conflito entre Ucrânia e Rússia e a internet é mais um campo de batalha. A Rússia afirmou que pode negociar uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos. O anúncio acontece após a condenação em Moscou de uma jogadora de basquete americana a 9 anos de prisão. Vamos ver. O chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, declarou nesta sexta-feira que o país está disposto a discutir com o governo dos Estados Unidos sobre uma troca de prisioneiros que poderia envolver a jogadora americana de basquete Brittney Griner. Estamos prontos para discutir esta questão, mas apenas dentro da estrutura de canal de comunicação acordado pelos presidentes Putin e Biden. Griner, bicampeã olímpica de 31 anos, está no meio de uma crise geopolítica entre Estados Unidos e Rússia, em pleno conflito na Ucrânia. O presidente americano Joe Biden classificou na quinta-feira de inaceitável a condenação da atleta a 9 anos de prisão. Washington acusa Moscou de politizar o caso para obter concessões. A Casa Branca afirmou durante vários dias que apresentou uma proposta ao Kremlin para conseguir a libertação de Griner, mas a diplomacia russa reiterou que só poderia discutir uma troca após o anúncio do veredito, o que aconteceu na quinta-feira. A condenação causou comoção, principalmente entre as colegas de esporte e os fãs do basquete. É difícil, vamos acordar amanhã e Brittney ainda estará em uma prisão russa. Estaremos no dia 109 ou 169, não sei. O relógio continua e você só quer que ela volte para casa. Ela é definitivamente um ídolo. Obviamente, muitas pessoas a admiram. Ela é uma das pioneiras na WNBA agora e ela realmente faz falta. É um ícone nesta liga. Brittney Griner, considerada uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, foi detida em fevereiro na capital da Rússia com um vaporizador que continha óleo à base de cannabis. A atleta admitiu que estava com a substância, mas disse que entrou na Rússia com o produto sem perceber e que a utiliza de maneira legal nos Estados Unidos como analgésico. Pelo menos 13 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em um incêndio em uma boate na Tailândia. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. O fogo se propagou na boate Mountain Bee, localizada no distrito de Sattahip, província de Chonburi. As informações são de um funcionário da Fundação de Resgate que pediu para não ser identificado. Vídeos publicados por socorristas mostram frequentadores gritando ao deixarem a boate com suas roupas em chamas. Os bombeiros levaram cerca de 3 horas para controlar o fogo.
As medidas de segurança frágeis nos inúmeros bares e boates da Tailândia são motivo de preocupação. Em 2012, 4 pessoas morreram em um incêndio causado por um problema elétrico em um clube na ilha de Phuket, um dos principais pontos turísticos do país. Os brasileiros que pretendem viajar ao México agora deverão apresentar um documento, um visto físico, às autoridades mexicanas. Antes era necessário uma simples autorização eletrônica. A medida começa a valer a partir do dia 18 de agosto. De acordo com as secretarias do Interior e de Relações Exteriores do governo mexicano, o objetivo do decreto é tornar a migração mais segura e organizada. Até então, era possível entrar no México para fins turísticos, comerciais e culturais, apenas com uma simples autorização eletrônica. Antes disso, os brasileiros conseguiam entrar legalmente no país sem visto, apenas apresentando passaporte. O governo mexicano recomenda que os brasileiros não comprem passagens aéreas ou qualquer tipo de serviço turístico no México antes de ter o próprio visto físico estampado no passaporte. Não precisarão apresentar o visto físico mexicano brasileiros que já tiveram o documento válido ou possuem residência permanente em países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido ou em qualquer outro país de fronteiras com circulação livre na União Europeia. E antes de encerrar, uma dica de passeio para o final de semana, não é, Paty? Isso, que bacana. O Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, realiza a famosa Festa das Cerejeiras. Pois é, Dani, depois de 2 anos de suspensão por conta da pandemia, o evento volta e vai até domingo. Depois de uma pausa de 2 anos por conta da pandemia de Covid-19, a Festa das Cerejeiras volta a ser realizada no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Típica de clima temperado e pouco adaptada ao clima tropical e subtropical, a cerejeira é cultivada principalmente na região sul do país. Na cidade de São Paulo, o Parque do Carmo é o principal ponto dessas árvores. O tempo de floração é muito curto, cerca de 2 semanas. Originária de países asiáticos, a cerejeira do Japão costuma florescer em São Paulo entre junho e agosto. Além das árvores floridas, os visitantes devem encontrar na Festa das Cerejeiras exposições sobre a cultura japonesa, apresentações musicais e uma feirinha gastronômica. E olha só, no final de semana o evento acontece das 9 da manhã até às 5 da tarde. Isso aí, Dani, a entrada é gratuita. Não temos mais tempo, a sessão fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. É 1h50. Uma ótima tarde para você. Até mais.